Oi pessoal, aqui é a Vanessa, monitora de Audiologia 1. Nesse vídeo a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a ATL, especificamente entender como que a gente faz a pesquisa de limiares de via aérea e de via óssea usando a técnica descendente-ascendente. Então esse é um vídeo para revisar como fazer o exame da ATL. Primeira coisa, vamos relembrar o que é a ATL, a audiometria tonal liminar. Então esse é um exame mais frequentemente usado para avaliar a função auditiva. Ou seja, eu vou querer pesquisar e ter resultados da percepção auditiva do paciente, ou seja, se ele ouve ou não. Eu posso fazer isso de duas formas. Uma pesquisa por via aérea, ou seja, o fone, o som, a energia sonora vai ter que passar pela orelha externa, pela orelha média, aí vai chegar na cóclea, aqui na orelha interna, ou eu posso fazer uma pesquisa pela via óssea, onde o estímulo sonoro, a energia sonora vai direto para a cóclea. Eu vou estar estimulando diretamente a cóclea sem ter que fazer todo esse caminho. Essa pesquisa da via óssea e da via aérea vai me dar resultados de limiares. E esses limiares obtidos vão poder permitir que eu identifique nesse paciente se ele tem perda auditiva ou não e se ele tiver, qual é o tipo da perda e qual é o grau da perda auditiva desse paciente. Vamos entender como que a gente faz a avaliação. O paciente chegou ali no SAF para mim, imaginem que vocês estão nas práticas clínicas, estão nas atividades práticas de áudio. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, anamnese. Vou conversar com esse paciente, entender qual é a queixa dele, por que ele procurou o ambulatório, o que ele busca com esse exame. Ali no SAF a gente tem uma folha de anamnese com todas as questões para vocês ir preenchendo. Eu coloquei aqui algumas questões importantes para a gente conversar com o paciente nesse momento, mas vocês não precisam ficar preocupados de ter que decorar questões, porque tem a folhinha da anamnese ali. Então a gente pode querer conversar com ele, entender, acolhendo esse paciente nesse momento, perguntar se alguns sons intensos incomodam, perguntar se ele tem zumbido, se ele ouve mal quando tem muito ruído no ambiente e se ele acha que ouve melhor por alguma orelha. E essa é uma pergunta bem importante, vocês já vão entender por quê, porque ela vai nos indicar como começar o nosso exame. Então, fiz a anamnese, acolhi o paciente, conversei. O que eu vou fazer? Passo 2, meatoscopia. Eu vou pegar o otoscópio, olhar a orelha do meu paciente e ver se ela tem um caminho livre para o som entrar. Então, será que não tem uma rolha de cera? Será que não tem algum outro elemento ali impedindo? Se tiver alguma coisa aqui no conduto impedindo o som, que barre o som de chegar na orelha média, na orelha interna, eu não posso fazer o exame. Imagine que vocês olharam a orelha do paciente, caminho livre, tá tudo bem, tô conseguindo enxergar a membrana timpânica, beleza, vou fazer o exame. Se não, encontrei uma rolha de cera, tá tapando tudo, não consigo enxergar nada, não tenho caminho livre para eu realizar o exame, o que eu vou fazer? Vou encaminhar para o otorrino vai tirar essa rolha, enfim, vai tratar disso e depois o paciente volta para aí sim realizar o exame. Então, conversei com o paciente, fiz a meatoscopia e agora passo 3, vou começar as pesquisas de limiares. A gente falou que a gente pode pesquisar por via aérea e por via óssea. Por onde eu começo, Vanessa? Sempre por via aérea. E aqui eu coloquei algumas informações importantes que a gente tem que entender e saber bem, entender bem antes de fazer a nossa avaliação. A gente vai sempre começar a pesquisa pela via aérea e a gente vai pesquisar todas essas frequências, 250 até 8.000 Hz. Por onde que eu inicio a pesquisa? Vocês vejam aqui, eu coloquei sempre pela melhor orelha ou pela orelha direita. Por isso, a importância da gente conversar com o paciente e daquela questão. Vanessa, tu acha que ouve melhor em alguma orelha? Imagine que o paciente diz para vocês, sim, eu ouço, a minha orelha esquerda ouve melhor, a orelha direita não estou ouvindo nada. Nesse caso, por onde vocês começariam o exame? Pela orelha esquerda, a melhor orelha do paciente. Se o paciente disser,
Não percebo, acho que eu escuto bem das duas, ou, nossa, eu escuto mal nos dois lados, não consigo perceber uma diferença. Nesse caso, por onde eu começo? Pela orelha direita. Então, se o paciente tem uma orelha que ele ouve melhor, eu vou começar por essa, tanto faz se é a orelha direita ou esquerda. Se ele não percebe diferença, vou começar pela orelha direita. Quanta intensidade que eu vou começar meu exame, porque esses exames, depois, isso aqui é uma revisão, né? Vocês lembram que os pacientes vão ouvir o estímulo sonoro. Qual intensidade, qual o volume desse estímulo para o paciente ouvir? Se durante a anamnese eu percebo que ele tem uma audição normal, ele parece ouvir bem, vou começar por 30 dB. Se eu percebo que o paciente tem perda auditiva, ele parece que tem perda, eu vou começar por 50. Lembrando, isso aqui não é rígido, pessoal. Durante a prática, de repente vocês vão ver que em determinada frequência vocês começam com 50, o paciente já tem perda aqui em 50, ele não vai ouvir, então vocês vão ter que começar com mais intensidade ainda. Mas, de forma geral, o paciente que parece ouvir bem, começo em 30, parece que tem perda, começo em 50. E a gente falou que tem que pesquisar todas essas frequências. Por onde eu começo? Sempre por 1000. Então, vou fazer a pesquisa do limiar de 1000. Vou para 2, 3, 4, 6, 8. Volto para 1000, retesto essa frequência. Aí eu desço para 500 e 250. A gente entendeu agora que a gente já fez a anamnese, já olhei o conduto, fiz a minha otoscopia e vamos começar pela via aérea. O que a gente vai fazer agora? O paciente vai para dentro da cabina e eu vou dar algumas orientações para ele. Por exemplo, eu sou a paciente aqui nesse caso, então, vocês fazendo a avaliação comigo me diriam: Vanessa, você vai ouvir uma série de sons e eles vão ficar cada vez mais fracos. Sempre que ouvir, mesmo que seja bem baixinho, ergue a mão para mim. Então, vocês têm que deixar bem claro para o paciente que ele vai ouvir vários sons, pi, 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 e que esse som vai ficando cada vez mais fraquinho. O volume, a intensidade desse som vai diminuir. Mesmo que ele estiver ouvindo muito baixinho, ergue a mão. Aqui eu quero fazer uma observação também. A gente utiliza essa resposta. O paciente ergue a mão quando ouve. Mas, dependendo do local, dependendo do equipamento, a gente pode ter outros tipos de respostas. Pode ser se erguer a mão, pode ser responder verbalmente, porque tem o microfone na cabina, e pode ser pressionando um botão. Então, independente, aqui no SAF a gente está usando essa forma de resposta. Então, expliquei para o paciente, coloquei ele na cabina, expliquei como vai funcionar o exame, vou colocar os fones. E aqui a gente vai ver como que funciona o fone, qual é o fone para via aérea, porque vocês vão ver que tem 2 fones dentro das cabines. Ó, como eu falei nos outros vídeos, orelha direita vermelho e tem no fone, orelha esquerda azul. O óculos pode atrapalhar a vedação do fone, então é legal pedir para o paciente tirar o óculos, e brinco também podem atrapalhar. O importante é esse fone estar bem vedado na orelha do paciente. Coloquei o fone no paciente, o paciente na cabina. Onde que eu vou estar? Do lado de fora da cabina, olhando para o paciente pelo vidro. E o que eu estou enxergando? O audiômetro. Ali no SAF vocês vão ver, cada sala tem um equipamento diferente, um audiômetro diferente, mas a técnica vai ser a mesma, a forma de fazer o exame vai ser a mesma, o que muda de repente é onde vocês vão ter que apertar. Mas nesse caso aqui, o que a gente quer mostrar? Esse é o lado do estímulo sonoro, então vocês vão ver nos vídeos daqui a pouquinho que eu vou mexer sempre nesse lado aqui. Por quê? Porque o lado direito nesse audiômetro é para o mascaramento. A gente não vai conversar hoje sobre mascaramento, isso vai ficar para um outro vídeo mais adiante, mas só para vocês entenderem que nesse equipamento aqui, se eu fosse usar mascaramento, eu ia mexer aqui, e para o estímulo sonoro, para pesquisa via aérea e via óssea, eu vou estar pesquisando, mexendo nesses botões aqui. Vamos ver isso mais perto. Aproximei aqui a imagem, então esse botão aqui, ele gira, e ele vai ser para alterar a intensidade, ou seja,
o volume, né? O volume desse estímulo sonoro do paciente. Adequei a intensidade que eu quero. Para eu dar o estímulo, eu aperto aqui. Então, no momento que eu apertei aqui, pi, o paciente ouviu. Apertei, pi. Então, para eu dar o estímulo sonoro, esse botão. E as frequências, 1000, 2000, 3000, vão ser aqui. Então, aqui eu aumento a frequência e aqui eu diminuo a frequência. O paciente está na cabina, eu estou do lado de fora, na frente do audiômetro, que vocês acabaram de ver. Como que eu faço o exame? Eu sei que eu vou começar pela melhor orelha ou pela orelha direita. E agora, como que eu faço? Primeiro passo é apresentar um som audível para o paciente. Ou seja, eu preciso ter certeza que o paciente ouviu esse meu primeiro estímulo. Não pode ser um som tão baixinho que ele tem dúvida se ouviu ou não. Então, relembrando, de forma geral, o paciente que não parece ter perda, 30 dB vai ser a intensidade desse meu estímulo inicial. Paciente que parece ter perda, 50 dB. Depois que eu apresentei esse estímulo audível, pip, o paciente ergueu a mão, ele ouviu. O que eu vou fazer? Eu vou diminuindo a intensidade desse estímulo de 10 em 10 até que ele não erga mais a mão, até que não me responda mais. É aqui o limiar? Não. Cheguei, por exemplo, em 10 dB, o paciente não ergueu a mão, não me respondeu, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar 5 dB. Então, por isso a técnica descendente e ascendente. Eu vou descendo a intensidade até ele não responder mais. Não respondeu, o que eu faço? Subo. Eu vou ascendente. Subo de 5 em 5 até ele responder novamente. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, nesse exemplo, o paciente parece ouvir bem. Vou começar pela orelha direita, porque ele não tem preferência, ele me disse que ouve igual nas duas. Vou começar em 1000 Hz, frequência de 1000 Hz, com estímulo de 30 dB. Dei o estímulo, apertei naquele botão, pip, paciente ouviu, respondeu. O que eu faço? Técnica descendente primeiro, baixo 10. Vou dar o estímulo em 20 dB, pip, paciente respondeu. Baixo mais 10. Dou estímulo. Em 10 dB agora. Pip. Paciente respondeu. Eu baixo mais 10. Ó, técnica descendente primeiro. Dei lá o estímulo em 0 dB. Pip. Paciente está lá na cabina só me olhando. Pip. Pip. Não respondeu? O que eu faço? Subo 5 dB. Então, subi, dei o estímulo em 5 dB. Pip. Respondeu. Agora sim, então, o limiar em 1000 Hz nesse exemplo do paciente é 5 dB. E eu vou repetir esse processo para todas as frequências. 1000, 2, 3, 4, 6, 8, volto para 1000, retesto esse 5 dB e daí desço 500 e 250. Uma observação bem importante. Quando eu dou estímulo, é interessante vocês não darem o estímulo, olharem para o paciente. Por exemplo, dei o estímulo, pip, olhei para o paciente e ficar esperando a resposta. Mudei, pip. Por quê? Porque se eu dou o estímulo e olho para o paciente, ele vai se acostumar, ele vai saber, toda vez que ele me olha porque ele estimulou. Então, é interessante vocês treinarem para ou olhar só para o audiômetro e ficarem só dando estímulo olhando para o audiômetro, e olharem com a visão periférica se o paciente ergue a mão ou não, porque a gente consegue ver, ou contarem com o auxílio, sempre tem alguém junto com a gente ali nas práticas para dizer se o paciente respondeu ou não, ou olhar só para o paciente e não olhar para o audiômetro só ir mexendo sem olhar. Então, mas é importante não condicionar o paciente de deu estímulo, olhou para ele, deu estímulo, olhou para ele. Isso não funciona. Porque ele pode saber, né? Toda vez que eu dei o estímulo, eu olhei para ele. Então, só uma observação importante. Vamos ver como funciona aqui na prática. Comecei. Expliquei para vocês no exemplo, vamos ver esse exemplo na prática. Quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Tô começando em 1000 Hz, tô avaliando a orelha direita. Aqui, ó, a saída tá via aérea. E vou começar em 30 dB. Relembrando, aqui, esse botão, quando eu mexer aqui, vocês vão ver que vai diminuir a intensidade. Quando eu apertar aqui, vai aparecer aqui um on, ou seja, o estímulo está saindo. E para mexer depois na frequência, é nesse botãozinho, nesses dois botõezinhos aqui que eu aperto. Vamos lá.
Então, ó, dei o estímulo em 30, estou em 1000 Hz, 30 dB. Pi. Paciente respondeu, desci 10. Estou em 20. Pi. Respondeu, desço mais 10. Pi. Paciente respondeu, baixo mais 10. Pi. Paciente não respondeu agora. Subo 5. Pi. Respondeu. Então, 1000 Hz é 5 dB. Agora, o que eu vou fazer? Olhem aqui, mudei na frequência, foi para 2000 Hz. Volto a intensidade para 30 e vou fazer a mesma coisa, com a técnica descendente e ascendente. Ó, desci para 20, desci para 10. Paciente não ouviu aqui, subo 5. Paciente não ouviu, subo 5. Pi. Paciente ouviu. Então, em 20.000 Hz, o limiar seria 20 dB nesse caso. Finalizei a pesquisa de via aérea. Fiz isso em todas as frequências. Ali no exemplo a gente tem só de 1002, mas é o mesmo procedimento para todas as frequências. Fiz isso. Vanessa, preciso fazer via óssea? Coloquei 2 exemplos aqui para a gente entender se a gente precisa ou não. Aqui, vocês vejam que eu coloquei uma linha vermelha aqui no 20, ó. No 20 dB. Por quê? Porque segundo a OMS 2020, 20 dB ou mais considera perda auditiva. Então, aqui para a gente ter um apoio visual bem fácil para saber se tem perda ou não. Nesse exemplo 1, os limiares de via aérea estão com perda? Não, estão todos abaixo de 20. 10, 5, 0. Então, aqui não tem perda. Os limiares auditivos estão dentro dos padrões de normalidade, segundo a OMS 2020. Nesse caso, não preciso fazer pesquisa de via óssea. Vamos olhar o exemplo 2 agora. Nesse exemplo aqui, eu tenho todos os limiares de via aérea superiores a 20 dB. 25, 40, 45, aqui na orelha esquerda também. Só os limiares de 8.000 Hz da via aérea que não estão com perda. Todos os outros têm perda. Nesse caso, limiares da via aérea com perda auditiva, aí sim eu vou pesquisar via óssea. Vamos ver como que a gente faz isso então. A pesquisa dos limiares da via óssea, a técnica vai ser a mesma, mas a gente vai alterar algumas coisas. Primeira coisa, muito importante, trocar o fone. Então, se antes eu estava com aquele outro fone, vou tirar, vou explicar para o paciente. Vanessa, esse exame agora vai ser, a gente vai fazer o mesmo exame, tu vai continuar ouvindo essa série de sons que vão ficando cada vez mais fraquinhos. Enquanto tu ouvir, mesmo que for bem baixinho, ergue a mão para mim, sempre que eu ouvir. Só que agora eu vou ter que trocar teu fone. Então, Vanessa, com licença, vamos trocar o fone. Aí eu tiro aquele fone do paciente e vou colocar esse aqui. Eu quero que vocês observem que vai passar rapidinho aqui no vídeo, né? Mas é por aqui que vai sair o estímulo direto, que vai estimular diretamente a cóclea, né? Então, onde que eu vou colocar esse fone? Bem na mastoide. Não quero que cuidem, ó, não vai estar encostando na orelha. O mínimo de cabelo possível aqui embaixo do fone. Vamos ver. Ó, não encosta na orelha, tá na mastoide. Tira todos os cabelos possíveis aqui de baixo, que ficar melhor. O outro lado, esse é o ladinho que vai segurar. Eu tenho que tentar deixar confortável para o paciente, não tão perto da orelha para fechar o conduto e não incomodar o paciente. Esse fone não é tão confortável quanto o da via aérea, mas vou tentar deixar o mais confortável possível para o paciente e sempre tendo muito cuidado aonde eu vou colocar ele ali na mastoide. Como eu comentei, a técnica para pesquisar é a mesma. Descendente, primeiro eu desço de 10 em 10 até ele parar de me responder. A ascendente, depois subo de 5 em 5 até ele responder de novo. Uma coisa bem importante, eu vou fazer a pesquisa de via óssea só nessas frequências aqui. Via aérea eu pesquiso de 250 a 8.000 Hz, via óssea eu vou pesquisar de 500 a 4.000 Hz. Então isso é bem importante. Mas Vanessa, se eu tiver o meu limiar de via aérea com perda em 6 e 8.000 Hz,
A gente acabou de ver que se tem perda auditiva, eu preciso pesquisar a via óssea. Mesmo que eu tiver limiares de via aérea com perda em 6 e 8 mil Hz ou em 250, eu não vou pesquisar a via óssea. Eu só pesquiso via óssea em 500, 1000, 2, 3 e 4. Vamos para o audiômetro da via óssea. Aqui nesse vídeo, vocês vão ver que a saída, ou seja, que som está saindo lá no fone do meu paciente, tá? Para via aérea. Só que aqui eu vou pesquisar a via óssea, então vamos ter que alterar. Quero que vocês olhem porque eu vou mexer aqui, nesse botãozinho para fazer essa alteração. Então eu tenho tom saindo em via aérea. Quero alterar isso aqui, via aérea. Vou mexer aqui até aparecer via óssea. Então, já posso começar meu exame, depois só escolher se é direita ou esquerda. Isso aqui é o que vocês vão ter que conferir no momento de fazer o exame. Troquei via óssea, escolhi, vou fazer a via óssea da orelha esquerda. Nesse exemplo, aqui o que vocês vão ver, eu vou fazer, num exemplo, a pesquisa de via óssea da orelha esquerda e que o limiar da via aérea, nesse exemplo, foi 30 dB. Foi um limiar com perda, superior a 20. Por onde eu começo, por qual intensidade que eu começo a via óssea? Já é com perda. Vocês lembram que a gente comentou? A intensidade que eu vou começar a minha pesquisa de via aérea, quando eu começo o exame, se o paciente tem perda, é 50 dB. Aqui eu sei que ele tem perda, teve limiar de 30 dB. Então, será que a intensidade que eu vou colocar é 50 dB? Não. Por quê? Porque a via óssea nunca vai ser pior que a via aérea. Isso aqui é bem importante. Então, vamos de novo. Limiar da via óssea nunca vai ser pior que a via aérea. Então, se a via aérea é em 30, eu vou começar a via óssea em 30, porque ou ela vai ser igual ou ela vai estar melhor. Então, vocês vão ver aqui, a intensidade está 40, estou em 1000, intensidade 40. Mas, nesse meu exemplo, a via aérea era em 30. Então, a minha via óssea pode estar em 40? Não pode. Ou ela vai estar em 30 ou vai estar melhor. Então, eu vou começar em 30. Percebam que quando eu largar o vídeo aqui, a gente vai mudar isso aqui para 30 e vai fazer a técnica descendente-ascendente. Olha, vou mexer aqui, mudei para 30, dei o apito. Pi, paciente ouviu. Baixei 10. Pi, paciente ouviu. Baixei 10. Pi, paciente respondeu. Baixei mais 10. Pi, paciente não respondeu. O que eu faço? Subo 5. Pi, ouviu. Então, aqui, limiar da via óssea, 5 dB. Aí, mexi aqui, alterei a frequência, altero a intensidade de novo e repito a técnica. Enquanto o paciente vai me respondendo, eu vou descendo de 10 em 10. A partir do momento que ele não responde, eu subo de 5 em 5 até ele responder de novo. Sempre assim a técnica descendente-ascendente. Aqui vocês vão ver que o equipamento ele tem alguns limites para nós pesquisar a via aérea e a via óssea. Então, esse vídeo aqui, essa parte, é uma observação, né, para a gente relembrar isso. A gente não vai pesquisar infinitamente a quantidade de intensidade do som. Então, vamos ver aqui, Então, 1000, eu vou conseguir, podem ver que eu estou mexendo aqui, não aumenta, vai até 120. 2000 também, 3000 também, 4, 6 vai até 115 só. Então, eu só vou conseguir fazer até 115 dB de intensidade. 500 e 250 até 100 dB. Então, não consigo fazer mais com intensidade maior que isso na via aérea. Via óssea também. Vamos ver aqui, Dei o exemplo do 500, que vai até 70. Só consigo pesquisar via óssea até 70 e em 250 até 45. E acompanhem comigo ali, eu vou mostrar com o dedo, vocês conseguem ver ali, tem um traçadinho azul que mostra qual é o limite da pesquisa. Então, quando vocês estiverem fazendo o exame, vocês vão ver, o audiômetro vai mostrar até onde vocês podem ir de intensidade. Agora, finalizamos. Fizemos via aérea, vimos, teve perda, precisamos fazer via óssea, fizemos via óssea. Vamos analisar como ficou esse exemplo?
Aqui era o que eu tinha da via aérea. Fiz a pesquisa da via óssea. E aí, tem perda auditiva? Na via aérea, ó, aqui é segundo o OMS 2020, 20 é o limiar para perda, 20 ou mais. Então, via aérea tem perda? Tem. E via óssea? Não tem. Então, vocês lembram, no início do vídeo eu falei que com os limiares de via aérea e de via óssea, a gente poderia definir qual é o tipo de perda e qual é o grau da perda. Como que a gente faz isso? Vamos relembrar. Então, esse vídeo eu vou falar bem rapidamente os tipos de perdas. Por quê? Porque a Cris vai fazer um vídeo específico sobre cada um desses tipos de perda para vocês. Mas só para a gente relembrar rapidamente aqui, perda auditiva condutiva, onde que está o problema? Ou na orelha externa ou na orelha média. Ou tem um tampão de rolha, ou tem fluido na orelha média, tem alguma coisa acontecendo ou na orelha externa ou na orelha média. A cóclea tá bem, o problema é na parte externa ou média. Então, sempre vai ter gap aéreo ósseo. Vanessa, o que é isso? Lembram que a gente já falou naquele vídeo de estudo de caso? Gap é a diferença da orelha da via óssea para a via aérea com uma diferença de 15 dB ou mais. Perda condutiva, onde que vai estar a perda? Na via aérea. Por quê? A via óssea a gente estimula diretamente a cóclea. Lembram que eu falei no início? E a cóclea também. Por quê? Porque a alteração na perda condutiva é na orelha externa ou média, e a cóclea está lá na orelha interna. Então, como a via óssea estimula direto a cóclea, aqui está tudo bem. Aqui, nesse exemplo, nesse tipo de perda, tem alguma coisa na orelha média ou na orelha externa. Então, por isso que tem uma perda na via aérea. Então, perda condutiva, limiar da via óssea normal, limiar de via aérea com perda. E tem gap. Perda sensório-neural. Onde que vai estar a alteração? É na orelha externa, na orelha média? Lá na orelha interna ou no sistema auditivo central. E esse aqui é bem importante, não apresenta gap. Aqui eu tinha gap, aqui eu não tenho gap. Então, um exemplo, ó, perda via óssea e via aérea juntinhas, sem gap. Lembrando, gap maior, esse intervalo de 15 ou mais dB. E perda auditiva mista. Aí sim, a alteração vai ser tanto na parte externa ou média, quanto na parte interna. E sempre com gap. Então, sensório neural não tem gap. Condutiva e mista tem gap. Aqui um exemplo, ó. E a perda mista, a via óssea tem perda e via aérea tem perda. Então, se eu tenho uma via óssea normal e uma via aérea com perda, perda condutiva. Se eu tenho via óssea e via aérea com perda sem gap, sensório neural. E se eu tenho via óssea com perda, via aérea com perda e tenho gap, perda auditiva mista. E o grau da perda, como que a gente define? A gente está usando aqui no SAF, aqui no UFSM, a classificação da Organização Mundial de Saúde de 2020. E como que eu vou calcular? Através das frequências de 500, 1000, 2 e 4. O que é isso? A média quadritonal. Então, eu vou pegar qual foi a frequência de via aérea. É importante, isso às vezes surge dúvida. Mas eu vou calcular qual a frequência com o limiar da via aérea ou via óssea? Via aérea. Então, eu vou pegar quanto que deu da via aérea em 1000, em 500. Deu 40, vamos dizer. Quanto deu em 1000? Deu 40. Quanto deu em 2000? 40 e 4040. Nesse exemplo, somo 40 mais 40 mais 40 mais 40, divido por 4, vai dar 40. Então, nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, a média quadritonal seria 40. O que é isso? Venho aqui para a tabelinha da OMS. 40 está aqui. De 35 até 50 é uma perda moderada. Vamos ver como ficou o nosso exemplo, então. A gente já tinha visto que a gente tinha perda. Na via aérea, sim. Na via óssea, não. Que tipo de perda é essa, então? Perda auditiva condutiva, nas duas orelhas. Por quê? A via óssea está bem
Quando a gente estimulou diretamente a cóclea, ouvimos bem. Essa perda está acontecendo porque, então, tem alguma coisa na minha orelha externa ou alguma coisa na orelha média que está impedindo a passagem do ar. Porque quando a passagem do ar, não, a passagem do som. Porque quando o som chega na cóclea, está tudo bem. Então, uma perda auditiva condutiva nas duas orelhas. Qual o grau da perda? Eu vou pegar a média das frequências, a média quadritonal, média da frequência de 500, 1000, 2 e 4, lembrando, da via aérea, vou pegar o limiar da via aérea, vou somar, dividir por 4, vai dar esse resultado aqui. Lembrando, ó, uma deu 41, outra deu 36, tá aqui. Perda auditiva moderada nas duas orelhas. Então, nesse vídeo, a gente viu como a gente pesquisa a via aérea, a via óssea. Quando que a gente pesquisa via óssea? Sempre que tiver perda na via aérea. Com que técnica que a gente vai usar? Descendente, ascendente. E a gente relembrou como que a gente discrimina qual é o tipo de perda e qual é o grau de perda. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, mandem mensagem, mandem e-mail, nos chamem no WhatsApp, que a gente está no WhatsApp da turma. E tirem todas as dúvidas, estudem, porque a ideia é no nosso próximo encontro a gente analisar casos clínicos.